Olá amigos, olá amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Conhece essa planta aqui? Lembra um pouco a salsinha? Esse aqui é o cerefólio. É um tempero também, bastante utilizado aí na região mediterrânea, na Europa. No vídeo de hoje a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa planta. Vocês vão entender por que ela está plantada aqui no solo e não na aquaponia. Tem uma razão para isso. Acompanhe o vídeo aí. No vídeo de hoje a gente vai fazer o plantio dessa plantinha aqui. Você deve estar se perguntando, salsa? Coentro? Não. Essa plantinha aqui, apesar de muito similar a essas duas que eu falei, é o cerefólio ou cerefólio. Essa planta tem o nome científico Antiricus cerefolium. É uma planta originária da região do Cáucaso, que é a região do Mediterrâneo, ali entre a Ásia e a Europa Oriental. Muito utilizada na culinária francesa. É uma planta que chega aí a 40, 70 centímetros de tamanho. Tem uma temperatura ideal de germinação de 15 a 25 graus e de cultivo de 4 a 24 graus, mas pode até tolerar temperaturas negativas, então é uma planta mais de clima frio. As sementes demoram de 4 a 14 dias para germinar e a partir de 30 a 40 dias já está em ponto de colheita ou de começar a colheita. Em geral a planta tem aí em torno de 10 centímetros, um pouco mais com essa idade. Em razão dessa tolerância ao frio, é uma planta aqui no Brasil indicada a ser plantada aí a partir de março, para que a maior parte do seu ciclo aí já pegue num clima um pouco mais ameno. Essa planta dá umas flores brancas, tem um sabor mais delicado que a salsa, com um leve toque assim mais refrescante, lembra um pouco a erva doce, o anis ou o funcho. Como eu falei, é muito utilizada na culinária francesa, lembra um pouco a mirra. Pode ser utilizada em omeletes, saladas, molhos, vinagretes, sopas, enfim, uma variedade de utilização, mas sempre como tempero, similar ao uso que a gente dá à salsa. Também tem funções terapêuticas, pode ser feito o chá dessa planta, pode ser feito por infusão, esse chá, com efeitos diuréticos, também auxilia em problemas circulatórios, hepáticos, estimula a digestão. É uma planta que rebrota da mesma forma que a salsinha, então pode ser cortada e colhida que ela vai rebrotar. Inclusive, esse processo é indicado para que a planta não amadureça, não floresça muito rápido. Esse florescimento da planta também ele é muito induzido pelo calor. Então, se você está numa região mais quente ou plantou durante uma época mais quente, a tendência é que ela amadureça muito rápido. E a parte da planta mais apreciada são as folhas mais novas. Então por isso que chegou num ponto de colheita, o ideal seria que a gente faça a colheita dela para que ela continue rebrotando e não amadureça. É uma planta de clima mais frio, como eu falei, então tem que ser cultivada em um local mais fresco, mais sombreado, a meia sombra. E uma curiosidade legal que eu achei ao pesquisar sobre ela, se diz que ela afugenta lesmas e caracóis, que é um problema aí que quase todo mundo que tem horta enfrenta. Ou quem tem aquaponia enfrenta também, porque é muito comum aparecer nos tanques e nos filtros e decantadores os caracóizinhos. A gente vai fazer o plantio então em espuma fenólica, da forma que a gente está fazendo aqui com todos os cultivos. Esse primeiro experimento é isso, é a germinação em espuma fenólica. E o plantio. Essa aqui é a sementinha do cerefólio. Parece quase um picão. Tem aí em torno de 5 milímetros mais ou menos, meio centímetro o tamanho. Feito aí o plantio do nosso cerefólio, 6º dia após o plantio do cerefólio, agora todas as células germinadas. Vamos levar para a maternidade. Cerefólio aqui já na maternidade, para receber luz solar. Vamos aguardar o desenvolvimento agora mais essa etapa da planta. Hoje é o 24º dia desde que a gente semeou o cerefólio. 16 dias desde que ele está aqui na maternidade tomando sol. Chegou o momento da gente fazer o transplante lá para a bancada de cultivo final. Não sei se dá para ver bem no vídeo, mas está com as folhinhas bem amareladas. Eu tenho posto quelato de ferro aí, nesse momento que eu estou gravando essa parte do vídeo eu já pus 3 vezes.
pondo semanalmente, mais ou menos nessa média. Então não sei se é ausência aí de um outro tipo de nutriente, se é uma característica da planta. É a primeira vez que eu estou tentando cultivar essa variedade, então não tenho experiência anterior aí com relação a ela. Mas vamos fazer o transplante lá para a bancada de cultivo final. Separado aqui nossas mudinhas do cerefólio, na espuma fenólica. Vou fazer o transplante agora aqui para os copinhos, a nossa bancada NFT. Vou colocar nesses copinhos aqui descartáveis. Vou fazer a distribuição deles aqui e retorno em seguida mostrando. Feito o transplante aqui então para a bancada de cultivo final. Agora é aguardar mais essa etapa aí do desenvolvimento dessa plantinha. Pessoal, 30 dias desde que a gente passou o cerefólio aqui para a bancada de cultivo final e 54 dias desde que foi semeado. Dá para ver que definitivamente não desenvolveu. O prazo no envelope de sementes dizia que a partir de 30 ou 40 dias do plantio se iniciava a colheita. Olha aí se está em condição de ser colhido. 54 dias do plantio. Esse aqui eu tirei a espuminha fenólica para fazer um teste. Isso há uns 2 dias atrás. O que eu vou fazer? A gente está com 6 mudinhas aqui tomando espaço na bancada e tomando nutrientes aí que poderia ser de outras plantas que de fato vão se adaptar ao sistema e desenvolver. Então eu vou eliminar elas, considerar aí como um experimento que não deu certo, o cerefólio na aquaponia. Vou manter apenas uma aqui, essa que eu tirei a espuminha fenólica, apenas para observar mais um tempo. Vou colocar uma lá na cama de cultivo do lado de fora. Também acredito que não vai desenvolver, mas vou fazer um teste lá. E o restante, para não perder, já que apesar que a mudinha aqui já passou do prazo, né, já passou da época de desenvolvimento dela, mas eu vou tentar plantar ainda no solo. Verificar se a gente consegue recuperar algumas dessas plantas. Vou fazer isso e eu volto aí na sequência do vídeo caso a gente tenha algum resultado diferente. Paralelamente à eliminação das nossas mudinhas de cerefólio do sistema de aquaponia, que germinaram muito bem na espuma fenólica, mas não desenvolveram no sistema aquapônico, a gente vai fazer o experimento aqui com substrato, modo de plantio convencional. Eu coloquei o substrato já aqui na sementeira, as sementinhas estão aqui, eu vou distribuir o restinho que tem de semente aqui, nessas 4 bandejinhas, e vou cobrir com esse substrato mesmo mais peneiradinho. Que aí ficam umas partículas mais fininhas na parte de cima, cobrindo as sementes, e vou fazer o processo de germinação, dessa vez sem colocar lá dentro do armário no escuro, já que as sementes vão estar aqui enterradas, eu vou manter aqui na mesa mesmo, em local protegido. E assim, feita a cobertura aqui então do nosso substrato com as sementinhas do cerefólio na sementeira, substrato peneiradinho, vamos guardar aí o processo de germinação. 8º dia desde que a gente semeou o cerefólio aqui no substrato, 3 células já germinadas. Então a gente já vai levar lá tomar sol no sistema de maternidade. Essas aqui são nossas mudinhas do cerefólio, com 7 dias que está aqui na maternidade e 15 dias desde que foi semeado. Para verificar que está num verde bem bacana, bem legal. Estou mantendo aqui também na aquaponia, então está sempre bem encharcado o substrato, mas diferente da experiência anterior que não deu certo, essas mudinhas estão no substrato e não na espuma fenólica. As outras mudas que estavam na bancada, eu tentei ainda salvá-las plantando na terra, não vingaram, demoraram aí uns 5 dias e apodreceram, não foram para frente. Então eu só tenho por enquanto essas mudinhas aqui, que a gente está fazendo uma tentativa novamente aqui no substrato. Faz 15 dias que eu trouxe o cerefólio aqui para a nossa maternidade, 30 dias desde que foi plantado no substrato. Está um pouquinho melhor
do que a tentativa anterior, que foi na espuma fenólica e na aquaponia, mas dá para perceber que ele não está se adaptando nesse ambiente com muita umidade. Apesar de estar no substrato aqui, ele está sempre bastante úmido. E vocês podem ver aí muitas folhas arroxeadas. Para não perder as mudinhas, eu vou transplantar para a terra. Não vou manter na aquaponia, porque é um experimento aí que não deu certo. A gente já viu aí na parte anterior do vídeo com a espuma fenólica, que ele não desenvolveu. Essas aqui ainda estão um pouquinho verdes. Então a gente vai plantar em vasinhos de terra para verificar se ele se desenvolve melhor do que nesse ambiente com bastante umidade. Passei então as mudinhas do cerefólio aqui para a terra, pequenos vasinhos. Eles estão aqui no vaso com o nosso louro, um local que pega sol. Hoje está um dia nublado, mas quando está sol aqui a insolação é satisfatória. Então vamos observar aí se vai desenvolver. Está aqui o nosso cerefólio, depois que foram transplantados aqui para a terra, começaram a ficar com uma coloração verde novamente. Percebi aqui até esse momento que é uma planta que não tolera o excesso de umidade, não se dá bem na aquaponia, não vingou as nossas plantas. Essas três foram as únicas plantas que sobraram. Entre as duas tentativas de germinação, de cultivo que a gente teve. Nesse momento faz 116 dias que eu semeei a primeira vez, que eu insisti bastante para que desse certo na aquaponia, e 62 dias do segundo plantio. E sobraram apenas essas três plantas, que só passaram a se desenvolver aí bem quando trouxemos aqui para o solo. Mais 30 dias aí se passaram, finalizando aí em torno de 140, 145 dias desde que a gente semeou o cerefólio. Começou a se desenvolver bem a partir do momento que a gente plantou no solo. Na aquaponia, na água, não deu certo. A planta não se desenvolveu. Então eu tenho aqui essas três plantas plantadas em vasinhos. Pegou um porte pequeno, em torno aí de 20 centímetros o diâmetro, 10 a altura, não muito mais que isso. Eu ainda não colhi. Eu vou fazer uma colheita em seguida e mudar alguma dessas plantas aí para um vaso maior para verificar se cresce mais. Mas por enquanto se desenvolveu dessa forma aí apenas no solo. Agradeço por ter assistido o vídeo. Grande abraço e até o próximo.